Amém. Senta aí, igreja. Agora nós vamos ouvir. Por que o verdadeiro significado da graça? Por quê? Porque existe uma interpretação falsa sobre a graça. E qual é essa interpretação falsa sobre a graça? Que muitos pensam que estão debaixo da graça, que podem viver de qualquer maneira, sem doutrina, sem temor, sem respeito, sem compromisso com Deus, principalmente com a palavra. Existe um falso significado da graça, e existe o verdadeiro significado da graça. O que realmente, quando fala a graça nos alcançou, a graça foi manifestada, a graça foi concedida, a graça educa. Não diz que a graça deixa a gente fazer bagunça com a nossa vida. Diz que a graça nos instrui, nos treina, nos mostra o caminho, como devemos viver. E o que é essa graça em nós? O que é esta graça em nós? O que ela, quando eu digo eu estou na graça, eu tenho a graça está em mim, qual é a prova que eu dou se realmente esta graça está em mim? São perguntas que você pode fazer a você. Quando eu digo eu estou debaixo da graça, qual é a prova, qual é a evidência que as pessoas têm visto em mim, que verdadeiramente a graça, eu carrego ela em mim? Então precisamos pensar e meditar o que é. E o que é a graça? Favor não merecido, dádiva, presente, benevolência, amor incondicional, dom gratuito, compaixão, bondade, misericórdia. Então tudo isto vem a palavra graça vem do original, a palavra charis, que é o grego, que quer dizer amor, compaixão, bondade, misericórdia, benevolência, presente de Deus, um amor incondicional, dá sem precisar receber. Então nós estamos caminhando na direção certa. Você está caminhando na direção certa. Você não está desperdiçando a tua vida, nem perdendo o seu tempo vindo aqui. Pelo contrário, para mim, entender os desígnios de Deus é muito mais importante para mim do que uma faculdade. Porque tem muita gente com diplomas colados nas suas paredes e não conhece o que você conhece. Não tem a mínima ideia como elas são importantes para Deus. Então a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Isto é graça. Diz que nós somos salvos pela graça. Não é produzida por nós. A salvação, ninguém produz a salvação. Nenhum homem pode dizer, eu sou salvo porque eu quero ser salvo. Você é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. Não existe ninguém nesta terra que pode bater no peito e dizer, eu mereço o céu. Você pode até se considerar, eu até acredito que você seja boa pessoa. Pastor, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu tenho a minha casa, tenho a minha família, não sou um adúltero, não sou um roubador. Eu acho que eu estou ganhando a graça, a salvação. Não. É por isso que muita gente não entende o que é a graça. Por isso que nós temos que falar em 19 cultos ou 18 cultos sobre ela, e eu vou lhe dizer, não vamos esgotar.
Porque a graça, o conhecimento do que é a graça, ela é inesgotável. Então, para que a graça em nós? Para nos tornarmos pessoas melhores. Não teria significado nenhum. Paulo disse: Senhor, tira esse espinho de mim. Já começou a pregação, tá? Tira esse espinho de mim. E Jesus falou para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, alguém que é de Deus, mesmo que sofra problemas, situações, crises, enfermidades, problema na família, crise no casamento, guerra interna, desemprego, às vezes passa até necessidades. Acima de tudo isto, mais importante é você ter a graça de Deus na sua vida. Porque ter a graça de Deus é ser salvo. E ser salvo é ter a garantia de ter uma vida eterna. Ter a graça de Deus é você ter a garantia de você passar a eternidade numa paz que você nunca imaginou. Eu ando, eu vivo, eu trabalho, só pensando nesse dia que vai chegar. Aonde esse corpo mortal, abatido, que para nada aproveita, será absolvido por uma glória. A Bíblia diz que essa glória vai acontecer na mesma velocidade que você abre os olhos e fecha, vai ser o momento da transformação. Não vamos precisar de 18 mensagens. Para que então que a gente perde tanto tempo estudando a palavra? Porque eu não sou capaz de transformar o teu corpo, nem o meu. Mas o que nós estudamos aqui tem transformado a nossa mente. Diga, transformou a minha mente. Eu não tenho a ousadia de dizer que você vai sair desse culto glorificado. Não, a glorificação está lá no futuro. A Bíblia diz: aquele que ele predestinou, ele fez o quê? Chamou. Você está aqui? Porque você é um predestinado, por isso que você está aqui. E diz que aquele que ele predestinou e chamou, esse também ele já glorificou, ele já perdoou. Predestinado, chamou, escolheu e glorificou. Então existe um trabalho que foi feito pelo sacrifício de Cristo. Aquilo que se passa na Semana Santa, aquelas programações que passam na televisão, Jesus na cruz, aquilo ali é algo maravilhoso. Só estamos aqui reunidos porque aconteceu aquilo. Só somos salvos, só temos anjos guardando a nossa vida. Você não sabe quantas vezes você já foi livrado por anjos, irmão. Mesmo antes de nós conhecermos a Deus, Deus já nos livrava, irmão. Deus já nos livrava. A gente não conhecíamos a Deus, mas nós éramos conhecidos de Deus. Sabe disso? A Bíblia diz isso? Diga, a Bíblia diz isso. Então vamos aí pegar um texto aqui. Efésios capítulo 2. Não posso olhar para lá. 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual era a nossa posição? Morto. Diga, eu estava morto.
Pastor, morto como? Morto no que diz as coisas de Deus. Paulo disse aos romanos que não buscávamos, éramos inimigos, não procurávamos, nossa boca era um sepulcro. Olha aqui. Romanos 3. Olha aqui. Romanos 3. 11. Não, Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo. Não há um justo. Diga, não há um justo. Deus olha do céu. Eu preciso trazer os meus filhos de volta para mim. Ele olhou, diz que ele não achou nenhum. Diga, nenhum. Mas ele tinha que trazer os filhos de volta. Procurou em todos os lugares. Diz que tem uma lenda em Atenas, que um homem saía com uma lamparina, tipo uma lanterna, sempre ao meio-dia, atrás de um justo, procurando onde estava um justo. E nunca ele encontrou esse justo, porque não há um justo. Diga, a Bíblia diz que não há. Diga, não há um justo. Você pode ter boas qualidades, você poderia ter bons princípios familiares, você poderia ter sido criado num convento, numa escola militar, você pode ter criado em qualquer canto, mas quando Deus olhou para fazer a expiação, para substituir, ele não viu ninguém que pudesse fazer esse trabalho. Então ele vai falando, versículo 11, não há quem entenda. Olha, não há quem entenda. Você explica, e a pessoa não entende. Não há quem entenda quem é Deus, por que Deus existe, para que Ele te escolheu, não há quem entenda. E diz que também não há quem busque. Eu estou no versículo 11, Romanos 3, 11. Diz que no versículo 12, diz que todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis. Extraviados, inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, diga nenhum. E diz que a garganta, isso aqui é o povo que Deus estava olhando para escolher alguém para fazer a expiação. Diz que a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda, engano, veneno de víbora, está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição, cheia de amargura, são os seus pés velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos só há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante. Então isso aqui era a nossa vida. Mas nós fomos alcançados pela graça de Deus. Deus olhou e falou, eu tenho que trazer de volta. Então diz a palavra de Deus lá em João 1,14. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então diz que esse verbo aqui, na outra tradução, diz, a palavra se tornou um ser humano. Diz que o verbo, que é a palavra, virou gente. Deus colocou dentro do ventre de uma mulher virgem, que não tinha experimentado homem nenhum, e diz que essa mulher gerou esse verbo, que era a palavra, que se tornou um ser humano dentro dessa mulher, com um propósito. Tudo que existe, existe por causa do propósito de Deus. Então aqui, você viu, o verbo se fez carne, trouxe a graça, trouxe a misericórdia, trouxe a bondade, trouxe o amor, trouxe a piedade, trouxe o amor incondicional, trouxe a benevolência, fez um favor
nos deu o maior presente. Mudou a nossa vida. Mudou o nosso destino. Nossa rota foi mudada. Diga, minha rota foi mudada. Graças a Deus. Efésios 2. Volte lá. Versículo de número 1. E ele nos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, olha a nossa condição. Morto. Diz que seguíamos um curso. Andávamos sendo guiados por um príncipe. Diz que é um príncipe. Nós obedecíamos um príncipe. Diz que esse príncipe, ele é da potestade do ar. Diz que do espírito que agora atua. Então, esse espírito que atuava em nós, agora não é mais esse espírito que atua em nós, agora é o Espírito de Deus que atua em nós. Esse espírito da desobediência foi arrancado de nós, e nós agora temos um espírito de obediência. Isto é por causa da graça. Diz que entre os quais também todos nós, diz que todos andávamos, outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais. Aí vai ele, a graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga, Deus é rico em misericórdia. Essa riqueza, essa prosperidade de Deus de misericórdia, Ele derramou sobre nós. Ele mandou sobre nós. Então, no versículo de número 8, diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom. Essa palavra dom, no original, quer dizer presente, dom, presente, dádiva. Deus nos deu a salvação como presente. O que é o verdadeiro significado da graça? Quem tem a graça, como é que vive quem tem a graça? Nós lemos de manhã a história do pródigo, né? No capítulo 15 de Lucas. Nós conversamos um pouquinho sobre a história desse menino e mostramos três personagens. Um pai, um irmão mais velho e um irmão mais moço. Um pai simbolizando Deus, papai. O irmão mais velho simbolizando a lei. E o irmão mais novo simbolizando a graça. E nós vimos ali atitudes, tanto do filho que se foi, que se gastou, que se arruinou, ficou na miséria. Você já sabe a história, né? E você viu a atitude de reconhecimento dele não ser nada, né? Dele ter pecado, dele ter transgredido. E ele pede para voltar para a casa do pai, mas ele pede para ser um empregado. É assim que nós pensamos que Deus trata a gente. Quando a gente fracassa, quem fracassa aqui, irmão? Então todos nós fracassamos, né? Então quando a gente fracassa, nós pensamos que Deus muda o seu tratamento. Quando a gente fracassa, nós pensamos que Deus muda a maneira de se relacionar com a gente. Porque nós temos a ideia de Deus com a ideia de um pai. Um pai da carne. Geralmente quando nós quando éramos crianças, quando fracassávamos, fazia alguma coisa de errado, nossos pais não conheciam o que nós conhecemos, os nossos pais mudavam com a gente. Mudavam ou não mudavam? Estou falando com a igreja que está aqui. Mudava ou não mudava?
mudar. A maioria deles mudam. Faz cara feia. Faz ou não faz? Até bate. Põe de castigo. Puxa as orelhas. Dá correiada. E faz uma coisa. Toma o presente que deu. Quantos já fizeram isso? Eu quero ver os honestos aqui, que se deu um presente e tomou, depois devolveu. Essa é a ideia que nós temos de Deus, que nos dá um presente, porque fracassamos. Como ganhar presente? Como ganhar presente se fracassamos? Como que pode? Nós fracassamos, amado, com certeza, mas aquele que foi o nosso substituto, não fracassou. Ele não fracassou. E tudo que ele fez, ele não fez por ele, ele fez por nós. Você reconhece isso? Quantos reconhecem que tudo que ele fez por nós? E isso, dá-lhe aí para ele, dá-lhe um bom louvor para Deus. Então esqueça a ideia de papai, carne, sabe? Que dá, depois toma, dá a bicicleta, né? Vai lá com uma raiva, o filho fez um negócio ruim, vai lá, toma a bicicleta, bota no marra, faz uma corrente, prende na perna, na cadeira, marra na geladeira, esconde o biscoito da criança. Então a gente faz uma coisa que a gente tem a ideia, porque nós não conseguimos ver Deus. Então a maioria das pessoas não vê Deus, gente, não vê Deus. Então a ideia que nós temos de Deus é da nosso pai. Se nosso pai é carrancudo, Deus é carrancudo. Se nosso pai é biruta, Deus é biruta. Então essa é a ideia que as pessoas têm de Deus. E só quando a gente é chamado para o reino do Filho do seu amor, nós lutamos demais. Quem luta para não errar? Quem fica errando toda hora? Levanta a mão. Isso, irmão, vai para o inferno, hein? Mas não pode errar toda hora, irmão. Essa é a maneira errada da gente ver a graça de Deus. Paulo falou em Romanos: só porque a graça de Deus abundou demais aonde havia muito pecado, só porque Deus é misericordioso onde as pessoas estão encharcadas na imundície, e ele fala: permaneceremos nós no pecado? Ele mesmo responde, ele diz: de modo nenhum. Então há pessoas que pensam que por estar salvo, eu posso toda hora, irmão, eu sei que a casca de banana está ali, o que eu devo fazer? Andar por aqui. Eu já sei o que me faz cair. Isto aqui me faz cair. Então o que eu faço? Caio fora disso aqui. É simples. É simples de explicar. É difícil de praticar. Porque nossa carne já está viciada a fazer isto aqui. Quantos tem a carne viciada aqui? Cadê? Só os honestos. Não é maconha não é cocaína não é matar os outros. Viciada. Olha, se você pega o teu celular 8, 5, 7 horas todos os dias, você é um doente viciado. Você é viciado. Quantos são viciados aqui? É difícil largar qualquer vício, irmãos. É vício de celular, é vício de bebida, é vício de maconha, é vício de prostituição, é vício de pornografia, é vício de brigar, é vício de murmurar, é vício de reclamar, é vício de xingar palavrão. É vício, então a gente está acostumado. E de vez em quando, mesmo que nós não queremos, às vezes nós tropeçamos. Aí nós pensamos que Deus muda o relacionamento com a gente. Foi isso que Adão e Eva pensou, que Deus mudaria o relacionamento.
Você vê quando ele fracassa, o que eles fazem? Se escondem. Esse é o primeiro pensamento nosso. Quando nós erramos, estava atendendo uma pessoa, e a pessoa falou assim, puxa, Deus está me castigando, porque eu faço muita coisa errada. Eu falei, então Deus está castigando eu também. Eu também faço. Só que Deus não castiga. E se existe uma lei chamada lei da semeadura, você semeia, tudo que nós colhemos, não foi o diabo, não foi o demônio, não foi a macumba, não foi o olho grande, não foi Deus, foi eu. Se você se sente mal, está passando mal, está com problema na coluna, está com os olhos fraquinhos, está surdo dos ouvidos, está com problema de audição, minha culpa, minha máxima culpa toda minha. Se eu tenho um casamento fracassado, de guerra, de briga, de bebida, de confusão, não é Deus, não é o diabo, não é demônio, não é olho grande, não é macumba da titia, é culpa minha. Tudo é responsabilidade nossa, não vamos transferir para Deus. Então, a gente pensa, eu fracassei nisto, Deus tirou a graça de mim. A graça é misericórdia. Uma vez a graça dentro de alguém, para sempre. Então, mas nós temos que começar a aprender o que é essa graça, o verdadeiro significado dessa graça. Eu disse nesta manhã, eu parei no quarto ponto, eu falei, o primeiro ponto foi, a graça é um favor não merecido, ou seja, é dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. Diz que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Merecíamos? Não, mas Ele fez por conta própria. Segundo, nós lemos, a graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Nós lemos em Lucas 15, 21 ao 24. Lucas 15, 21. A graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Diz aqui, e o filho disse, o filho pródigo, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, você vê, ó, o filho fala, está com vergonha do pai, está com vergonha de viver com o pai, está com vergonha de ser filho daquele homem, ele não era digno mais de fazer parte daquela família, ele só queria um pedacinho, um cantinho, para não ficar mais na vida que ele vivia lá, na mendicância. Porque ele veio, por que ele veio falando desse jeito? Porque ele pecou, e quando ele volta para a casa do pai, ele acha que o pai é um pai, ali essa figura aqui não é pai humano, é um pai, papai Deus. É papai Deus, aqui não tem outra figura, não é uma figura. Se for uma figura papai, é igual o menino que enfiou a cabeça na porta, ela ficou presa, a mãe lutando para tirar o garoto, desesperada, passa cola, passa manteiga no pescoço do moleque, puxa, tirou, pensei que a mulher ia dar um abraço no filho, graças a Deus, a mulher saiu espancando o garoto. Viu como é que o amor o homem, o ser humano, devia ficar grato que a criança saiu, né? Não vai morrer presa ali, quebrar o pescoço, preocupado para tirar, quando a pessoa sai, quando esse menino volta, na nossa mentalidade, pô, tudo bem, você voltou, cara, mas tu vai ver. O outro irmão já chega e fala, papai, ele fez isso, deixa ele comigo, meu filho, deixa ele. Ele está pensando que vai vir para cá, vai ter mordomia. É a primeira coisa que vai ser falado. Agora não vai ter mais nada, ele já levou a herança dele toda e não vai ter mais nada aqui. Agora ele vai aprender. Bem feito. Isso aí é o pai carne, sem a graça, sem a bondade, sem a misericórdia. Mas o pai espiritual, ele fala, pai, eu não sou digno, papai, eu pequei, papai, eu não sou digno.
no versículo 22, e o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este é o meu filho. Deus não desqualifica os seus filhos, irmãos. Ai, aquele ali é melhor do que aquele ali. Não é. Não é. Para o pai, pode ser branco, pode ser negro, pode ser chinês, japonês, gordo, magro, careca, cabeludo. Para Deus, não é macho nem fêmea. Para Deus, Ele ama todos os seus filhos. Então diz que então fez a festa, porque este é meu filho, 24, porque este é meu filho que estava morto. Estava morto. Não, estava morto. Só acha que Deus me tira da droga, do roubo, do assalto, da cachaça, da prostituição? Eu estava morto. E Ele me traz para o reino do Filho do seu amor, e agora Ele aqui vai me maltratar para me pagar o que eu fiz aqui? Não, aqui você é amado. Você e eu somos amados porque nós bobeamos. Quando falhamos, quem falha? Não se esconda, irmão. Continue tendo relacionamento com Deus. Continue tendo. A primeira coisa que a pessoa faz quando erra, ela não quer mais conversar com o papai. O que esse menino fez? Minha vida está acabada, eu vou voltar para a casa de papai. Vou falar: papai, eu sei que eu fui um fracassado, fui um egoísta, só pensei em mim, baguncei com a família, desonrei o seu nome, desonrei a nossa família, aconteceu o que aconteceu, mas eu estou aqui, não precisa nem me chamar de filho, se eu puder ficar num cantinho aí. O pai falou: não, traga roupa, traga sapato, traga aí, vai cortar o cabelo, chama lá corta o cabelo do Silvio Santo, para cortar o cabelo dele. Então, o Jace, né? Chama o Jace. Ele que corta o seu? Não. Chama o Jace para cortar o cabelo do menino, porque devia estar como? Todo esganhado, né? Todo sujo. Ele ficava tomando conta dos porcos. Era o pior trabalho que tinha na época, porque porcos era um animal considerado imundo. Então ninguém queria chegar perto de porco. Era o pior trabalho, era o trabalho mais humilhante. E principalmente se fosse um judeu fazer isso. Então o que é a graça? Então você viu que houve, aí olhando para lá, houve um tratamento totalmente diferente. Então a graça é você tratar as pessoas melhor do que elas merecem. E como é que você se relaciona na sua casa? Você deixa a graça de Deus te conduzir? Pensa na graça, no amor, compaixão, bondade e misericórdia. Ou você deixa a carne conduzir? Porque se um casamento, um lar, como eu trato minha mulher? Como você trata o teu marido? Qual é o tratamento? Não, mas ele não merece. Mas o que a graça é? É tratar as pessoas melhor do que elas. Está fraco hoje, né? Alguém vai apanhar em casa hoje, não sei quem. Se é a mulher, se é o marido, mas vai. A graça é tratar melhor as pessoas mais do que elas merecem. Não, pastor, não leva mal não, mas ele me fez uma ignorância. Agora ele vai comer o pão que o diabo amassou. Essa é a graça? Você sabe que tem casal que está em igreja, tomara que não esteja ninguém aqui, que fica sem se falar a semana inteira, briga, se ofende, porque um falou, o outro vai e fala em cima. Às vezes pode ser com um filho, às vezes com uma filha, ou com um irmão na carne, sei lá, quem mora na sua casa, com quem você convive. A graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem no seu trabalho, na igreja, na família, com seus amigos, seus colegas. Isto tudo
tem que ser aplicado. A graça não é para se aplicar aqui dentro somente. A graça é para ser aplicado aonde você estiver. Tem que ser algo que vai guiar a sua vida. Então, terceiro ponto. A graça é tratar as pessoas melhor do que a graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratado. Primeiro, no segundo eu disse, a graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Depois, a graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Jesus falou assim, tudo que você quiser que os homens te façam, faça. Eu queria muito que minha mulher me desse muitos beijinhos. O que eu tenho que fazer? Dá beijinho nela. Eu queria muito que meu marido falasse pelo menos uma vez por ano que me ama. Fala todos os dias para ele que você o ama. Mas isso vai mudar o que, pastor? Irmãos, se não mudar nada nele, pelo menos mudou você. Porque a gente está preocupado que o outro mude. Deixa o outro. Se você mudar, você vê as coisas de modo diferente. Porque ele não muda, você não muda, então continuamos olhando com os olhos matéria, carnal, egoísta, vingativo, ruim, maldoso, de vingança. Então, a graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem ser tratadas. Você lembra daquela história de José? Quem lembra? Que eles vendem José, primeiro joga José no poço, depois pega ele do poço, humilha o garoto, vendem o menino vai ser escravo, fica lá, depois vai preso, aí depois com o tempo assume o governo, houve miséria e fome na terra. Olha como é que Deus faz com as coisas, irmão. Presta atenção nos caminhos de Deus para o homem. Parece que está tudo perdido, mas não se importa muito com a saída, irmão. Se importe com a tua chegada. Fica preocupado de que maneira que você está saindo. Sai com o pé só, de joelho, te arrastando, mas sai. O importante é quando você chega. Então diz que esse José que foi humilhado, que os irmãos dele mereciam. O que aqueles caras mereciam, irmão? Fala aí comigo aí. Não vai falar palavrão não. O que ele merecia? A graça está falando com você? Diz que um dia, ninguém esperava que um dia, esses irmãos que venderam José, iriam estar diante de José. Que Deus é esse, hein? Aí José reconheceu e falou, agora vocês vão tudo para a cadeia, maluco. Vocês vão comer, vocês vão passar vou moer vocês, eu tenho muita raiva de você. Eu acumulei essa raiva durante esses anos todos, esperando a hora da vingança. Você acha que isso estava no coração de José? Quando a gente entende o plano de Deus para a nossa vida, tudo que nos acontece não nos afeta, irmãos. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam. A gente repete, mas na hora que a gente vive um caos, reclamamos. Ele vai ver. É meu irmão, mas... tu é meu irmão, mas não quero nem saber, filho. Tu vai lascar. Diz que... Quando José se apresentou como o irmão deles, o que eles fizeram? Caíram como? De joelhos. Você sabe o que é quando cai de joelho? Fala assim, José, misericórdia. Vou ajoelhar. José, misericórdia, não joga a gente no poço não, José. Não humilha a gente não, José. Não põe o preso não, José. José, cheio da graça, cheio da compreensão. Está entendendo?
o recado de Deus? Papai está falando. Papai está falando. Papai está falando. José olha para os irmãos. Ele usou uma frase que eu amo demais. Não foi vocês que me colocaram aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Ai, Deus te colocou no buraco, Deus te colocou para ser escravo, Deus te fez você sofrer, ser perseguido, ser acusado de ter agarrado uma mulher. Foi Deus. Não foi Deus quem fez, mas Ele permitiu essa minha trajetória. Olha, mas quando Deus permite algumas trajetórias que a gente não compreende, porque lá na frente haverá uma glória sobremodo excelente. Eu recebo isto, eu confesso isto, e eu creio nisto, eu vivo isto, e espero por isso. Está lá em Gênesis 45, você quer conferir? Conferir aqui, ó. Gênesis 45, olha aqui, ó. Gênesis 45, aqui. 45... 8. E assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Achou aí? E sim, Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Não reclame o que está passando, irmão. Se você quer ser honrado lá na frente, passa falando: Deus está no controle dessa minha passagem. É difícil, claro, irmãos. Você acha que José era um ser humano, José não era um robô preparado, sabe, com transistor, com válvula. Não. José era um homem. Entendeu a Deus, começou a respeitar Deus. Outro ponto. A graça é não desistir daqueles que desistem de nós. Lucas 15, 20. Lucas 15, 20. Olha o que disse. Levantando-se foi para o seu pai. Olha aqui, olha na tua Bíblia isso, não tem telão hoje não. Levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Então aquele pai, mesmo que aquele filho tenha desistido da família, tenha desistido do seu pai, desistido da sua casa, aquele pai não desistiu daquele filho. Eu digo para você: não desista do teu filho, não desista da sua filha, não desista do teu marido, não desista da tua mãe, não desista dos teus irmãos, não desista. Ele não desistiu. A graça é dar amor àqueles que não merecem ser amados. Está lá no versículo 24. Olha como é que ele tratou o menino. Porque este é o meu filho. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Então, isso é a graça. A graça é dar amor àquele que não merece ser amado. Ele merecia? Merecia, garoto? E você merecia? Eu merecia? Nós merecíamos? Mas vou te dizer uma coisa: Deus provou o seu amor para conosco. Ele enviou Jesus, que morreu por nós sem nós merecermos. Você é amado. A graça é ser grato
apesar das ingratidão das pessoas. É muito difícil, irmão. Ninguém reconhecer o que você faz. Eu aprendi uma coisa com a vida. Eu não faço o que eu faço para ser reconhecido por alguém. Eu faço o que eu faço porque aquele que me mandou a fazer é que me reconhece como filho. Quando você fizer coisas e querer ser reconhecido porque você fez, não tem graça de Deus nisto. A glória não pode ser. Olha Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. A graça é ser grato apesar das ingratidão das pessoas. Não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Então, eu não vou me cansar. Posso ter sido traído, pode ter sido enganado, pode ter sido abandonado, fofocado, malhado, esmagado, mas eu não vou me cansar de fazer o bem. E você também, continue, seguir a vida. Isto é demonstração que a graça está em você. Não é aquele negócio, oh, estou debaixo da graça. Você está debaixo da lei, hein? Você sabe que tem gente aí que diz que que a pessoa diz que ele está debaixo da lei e o outro diz que está debaixo da graça. Às vezes o que está debaixo da lei, que eles dizem, está mais manifestando a graça de Deus do que aqueles que dizem que está debaixo da graça. Que a maioria dos que dizem isso se tornaram pessoas duras, brutas, insensíveis, irredutíveis. 7. A graça é servir os inimigos. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Romanos 12:7. Romanos 12:7. 12:14, perdão. Olha o que ele disse. Abençoai os que te abençoam. É isso? Não. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. E não. Por isso que a gente tem que saber o verdadeiro significado da graça, para a gente parar de amaldiçoar aqueles que nos perseguem. Deus, manda um. Se a gente pudesse, irmãos, eu me lembrei da passagem que tinha alguém pregando lá, alguma coisa assim, não estou me recordando direito, mas vou tentar lembrar um pouco. Aí o profeta falou: quer que a gente mande cair fogo sobre a pessoa? Queria jogar fogo sobre a pessoa. Alguém estava falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, vamos jogar fogo sobre as pessoas, mandar cair fogo. Então às vezes a gente fica assim, com pessoas que nos perseguem. No nosso íntimo carnal, desejaríamos que essa pessoa caísse um raio na cabeça dela, assim, e secasse ela, queimasse ela. Aquela pessoa que zomba de você quando você passa, eu queria ver ela sequinha. É isso que a gente pensa, irmão. Cadê a graça? Aí saímos batendo no peito, dizendo que temos a graça. A graça é abençoar os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Que vizinho desgraçado, demônio, Satanás. Papai, como que eu fui bruto. A graça é falar bem de quem fala mal da gente. É difícil, não é? Irmão, você sabe o que aquela irmã falou de você? Irmão, de mim, todo mundo fala, ou bem ou mal. As minhas orelhas já até congelou. Nem esquenta, nem esfria. As minhas orelhas é congelada. Para não esquentar nem esfriar, ela fica sempre congelada. Então a graça é falar bem. Irmão, a pessoa falou aquilo do Senhor, que os anjos cuidem deles.
Os anjos é boa companhia, não é, irmão? Os anjos não é boa companhia? Os anjos cuidam deles. A graça é orar por aqueles que te perseguem. Isso é ter a graça no nosso coração. Perseguiu, eu oro. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó está em pecado, os amigos, né? Por causa disso é pecado, Jó. E Jó, o que Jó fez? Orou pelos seus amigos. E diz, enquanto ele orava pelos seus amigos, diz que Deus mudou seu estado. A graça é vencer o mal com um golpe de bondade. Isto acontece muito dentro da casa, irmão. Os filhos. A graça é vencer o mal, porque às vezes os filhos aprontam. Cara, eu fico, meu Deus, quando chegar de cara a cara, ai meu Deus, vai escutar. Aí o Espírito fala, você tem a graça. Você tem a graça. Não é assim que você toca o coração das pessoas. Não é pagando o mal com o mal. É com amor. Pastor, então quer dizer que agora a gente vai ter que falar tudo com amor? Até corrigir tem que ser com amor. Então eu vou poder continuar corrigindo? Claro, sempre. Você acha que a graça te faz o quê? Concordar com o pecado, com a mentira, com o erro, com a safadeza? Claro que não. Mas tem que corrigir com brandura, com mansidão e com misericórdia. Porque você está corrigindo, mas você poderia estar naquele lugar ali. Poderia ser você passar por aquilo ali. Ou talvez você, quando era jovem, passou por aquilo ali. Então, a graça é desejar o bem para os que desejam o mal de você. A graça é perdoar mesmo quando esse perdão não é solicitado. Se vier pedir perdão, eu volto a falar com ela. Eu estou falando de dentro de casa. Se a pessoa não consegue chegar para o marido e falar, pá, perdoa aí, para a mulher, perdoa aí, para o filho, perdoa. Você imagine com um vizinho, com alguém na rua, irmão. Se do sangue, com a mulher que é uma carne só, não consegue. Eu sou macho show, vou me humilhar. Nunca, ela que quiser que venha. Isso passa anos. As pessoas com raiva e não se perdoam. A graça é perdoar mesmo quando esse perdão não é pedido. Pastor, aquelas pessoas que te fez mal, o que o senhor faz com ela? Já estão todas perdoadas. Estão perdoadas. O senhor não vai se vingar? Nunca. A graça é se importar com aqueles que não se importam com a gente. Cadê o filho pródigo? Onde estava? Onde estava? Onde ele estava? Na bagunça? Na bebida? Ele pensou no pai dele? Havia um filho de pastor, uma filha de pastor, vai para bagunça, vai lá para o Rock in Rio, tira foto. Você pensa no pastor, no pai? Não pensa. Mas nós temos a graça? Nós temos a graça, irmãos. Nós temos que entender, quem tem a graça somos nós. A gente não, eu disse essa manhã, ninguém pode exigir do outro o que o outro não tem. Me dá R$1.000, me dá R$1.000 aí. Não tem. Eu vou arrancar os teus olhos. Pode arrancar, aí não tem. Né, irmão? Para arrancar teu fígado, pode arrancar, não tem. Então não dá para arrancar de quem não tem. Não dá para exigir de quem não tem nada para dar. Se o teu coração é seco, diante a adversidade da vida das pessoas, se entranha, se fecha, não temos a graça. Pode bater no peito, irmão. Pode ler a Bíblia toda. Pode falar 300 bilhões de versículos. Se não tem isto aqui, demonstrando dia a dia, você é um católico, apostólico, presbiteriano, metodista, testemunha de Jeová, assembleiano, batista, Cristo vive, ministério, restituição, tudo misturado, menos igreja de Jesus Cristo. Isto é a graça.
A graça é parar de cobrar o que o outro fez com você. Ai, nunca vi, meu Deus, as famílias se destroem cobrando, a mulher cobrando. Você falou isso, você falou aquilo, e você xingou, e você também xingou. Pô, dentro de casa fica uma cobra. A graça é zerar todas as dívidas. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Estou perguntando para você. Joga esse negócio de ter razão lá pro cantinho. Vai ser feliz. José tinha razão de mandar fuzilar aqueles caras ali. Mas ele não fez. Ele zerou todas as dívidas. O problema está quando a gente não reconhece Deus. Ah, papai. O problema está quando a gente não reconhece Deus em todos os nossos caminhos. Tudo que suceder na sua vida, Deus tem o controle. Pastor, a graça é ser misericordioso. Quando? Sempre. Ah, mas aquela pessoa me deu um desfalque, me roubou, sabe, passou a perna, sabe, fez isso, não merece. Ela não tem a graça, você tem a graça. A graça é dividir com aquele que nunca pode te dar nada ou nunca te deu nada. Isso é a graça. O que faz os ricos? Trocam presentes. Os que fazem, os que têm a graça, dá presente. E se não receber, continua dando. Que? Eu dei presente no Natal, não ganhei no Ano Novo. Vou tentar no dia do aniversário. Dei no aniversário, não ganhei no meu. Dei não sei o que, não ganhei, só estou dando aqui. Não é assim? Não é assim que a gente muda a nossa vida? É assim sim. Até em casa. Você sabe o que eu esqueci? Esqueci meu aniversário de casamento. Esqueci. Mas quando a gente é casado com uma mulher sábia, que entende a minha vida, ela não fica olhando para o céu e vendo eu padecer, ela fica me observando. Ela sabe o que eu passo. Ela lembrou, provavelmente desde manhã, dia 9 de setembro. Completei alguns anos de casado. De papel, 32. De junto, uns 38 ou 39. Se fosse outra, coitado desse marido. Esqueceu o aniversário do meu casamento. Como pode? Como pode? Ia ter pau para quebrar pro resto da vida, irmão. Porque são coisas que a gente esquece. Você é gente, eu sou gente, todos somos gente. Não, mas são datas que, sabe... Claro, se você não faz nada na vida, só fica guardando datas, tudo bem. Mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Tem gente que não faz nada na vida, né? Tem gente que manda 3 bilhões de mensagens. Falei, pô, não dá. Tem que botar no silêncio. E aí a pessoa manda alguém fazendo assim. Aí, pá. Tu pensa que é uma notícia de alguma coisa? Mas não tem o que fazer, né, irmão? Tem o que fazer. Então, a graça é dividir com aquele que nunca pode te dar nada. A graça é chorar com os que choram. A graça é viver a vida de Cristo aqui na terra. Cristo não está mais aqui. Você não vai ver aquelas manifestações. Olha o mendigo ali.
Estou fora. Aleijado. O que você quer que eu te faça, filho? O que você quer? Estou aqui para resolver o teu problema. Ele não está mais aqui. Mas ele deixou uma turma aí, que chama de igreja dele. Se ela não consegue funcionar manifestando a graça, você acha que ela vai funcionar de que jeito? Espraguejando pessoas? Fazendo campanha política dentro da igreja? Colocando demônios sentados no púlpito da igreja? Para ganhar voto? É isso que a igreja virou? Um palanque político? Aonde Cristo foi colocado de canto e hoje é o homem. Irmãos, eu não estou aqui. Para mim, o poderoso é Jesus Cristo. Não tem nenhum. A Bíblia diz que não tem ninguém que seja honesto, não tem ninguém que seja íntegro, não tem ninguém. Então eu não vou falar, posso confiar. Pode nada. Ele confiou lá no outro lá da Caixa Econômica, quebrou o cara. Confiou no outro, não sei lá, da saúde, da educação, confiou no que. Então, abençoados, terminando essa. O que é a graça? Significado da graça é manifestar a graça, é dar o amor, é ser bondoso, é ser misericordioso, ter paciência. Tua família é o teu maior patrimônio. Minha família, meu maior bem. Cuida dela. Mas ele não merece. Mas Jesus não está mandando a gente fazer as coisas para quem merece. Ele manda a gente oferecer a graça para quem não merece. Por isso que é a graça. Errado, tem que ser condenado, fuzilado, mas Deus dá o perdão. Isto é a graça. Que essa graça possa sair daqui e ir conosco para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o trânsito, o dia a dia, tratando com pessoas, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, nos relacionando com a igreja, com os irmãos de outra denominação, aqueles malucos, aqueles doidos, aqueles que a gente acha que são doidos. A gente pede que Deus ilumine os olhos dele, da mesma forma que iluminou o seu. Você também era doido? Eu também era. Você bebia óleo ungido, você passava óleo na sua casa, você passava sal grosso nas paredes, você passava o sangue de Cristo lá na tua casa, você levava o sabonete, o lenço, você levava isso também era. Deus agiu na sua vida e Deus vai agir através da sua vida agora. Em nome de Jesus, assim seja. Sim, isso sim. Deus falou, hein? Não diga que ele não falou, que ele falou. Amém? Glórias a Deus. Fiquemos todos de pé.